professor Lucas na área e hoje eu vou dar uma dica sobre como você fazer uma redação nota 10 para o Enem. Algumas dicas, no caso esse é um vídeo, de 3, porque eu vou dividir em 3 partes, para você poder entender melhor aí como você pode se dar bem fazendo uma redação nota 1000 no Enem, porque a redação a pontuação vai de 0 a 1000. Então, a redação é uma parte da nota geral, porque aí tem as duas provas que elas unidas, né? A pontuação vai de 1 a 1000 também, aí soma-se a nota da prova quando é a redação, aí faz um cálculo para dividir e chega-se aí na média geral. Então, como você fazer uma boa redação? Vamos começar pelo título. O título seria a delimitação do tema, porque na verdade você tem ali um tema que é dado a você, lá no momento que você vai fazer a tua prova do Enem, você tem lá no dia que você for fazer a redação, você vai ver no caderno de questões um tema para a tua redação, e geralmente eles colocam excertos ou fragmentos textuais. Esses fragmentos podem ser uma notícia de um jornal, pode ser uma citação de algum pensador, algum filósofo, pode ser também algum trecho de algum artigo ou de algum ensaio feito por algum intelectual, pode ser também um trecho de um artigo científico. Então, podem ser várias coisas. Para que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para te dar um embasamento, para te dar uma base, e aí você lendo ali, você já descobre basicamente ali o que é o tema. Claro, eles também te dão, né, um tema já bem claro, mas ali te dá uma base melhor sobre o que aquele tema é, ou sobre o que aquele tema discorre. Então, qual é o seu papel como candidato? Qual o seu papel como estudante nessa hora? É você aprender a delimitar o tema primeiro. Como assim delimitar o tema? Porque tem pessoas que não compreendem o que é delimitar um tema. Delimitar um tema parte basicamente de que você tem um assunto e você vai elaborar o título da tua redação com base nesse assunto. Esse título pode ser uma pergunta, esse título pode ser uma afirmação, esse título pode ser aí apenas poucas palavras. Você não pode fazer um título com 20, 30 palavras, fazer um título enorme, ou então você fazer um título e subtítulo enorme, como se fosse uma manchete de um jornal. É muito mais interessante você colocar um título com uma pergunta, porque fica uma brecha para a curiosidade. Todos nós somos curiosos, eu, você, todo mundo. Aí você fala assim, você pode até pensar, eu não sou curioso, eu não tenho curiosidade de saber de vida de ninguém, eu não tenho curiosidade de descobrir nada. Olha, todo mundo, quando vê um título ou alguma mensagem, alguma placa, alguma mensagem publicitária e que tem alguma pergunta ou que indaga, que deixa uma dúvida na gente ou que deixa algum ar de mistério, a gente fica com curiosidade para saber. É a mesma coisa de você assistir um filme e não ver o final. Você fica curioso demais para saber como a história termina. Ou então a pessoa está contando um caso para você e ela não termina de contar esse caso. E você fica morto de curioso para saber qual é o final daquela história, daquele caso, daquela situação. Então, a mesma coisa. A ideia de você colocar uma pergunta como título é para chamar o leitor para a leitura. É você chamar a pessoa que leu ali o teu título, chamar ela para o texto, para a tua redação, porque você vai escrever. Ou escreveu, se você já terminou o texto, por exemplo. Então, veja o seguinte. Toda redação ela precisa de um título. A maioria dos textos tem um título, porque, claro, para cada caso tem sua exceção, né? Então, mas, por regra gramatical, todo texto tem que ter um título, né? Isso vem aí das notícias, isso vem como regra aí, né, de textos literários. Todo livro tem uma capa, tem um título, todo texto tem um título, artigos científicos têm título, notícias têm título, ensaios têm título, poemas têm título. Então,
todo texto tem que ter um título. Basicamente é uma regra aí simples de entender. E o título da tua redação sendo uma pergunta, você provoca a pessoa, você provoca o leitor, você provoca o quê? A curiosidade. Então ele vai se interessar por ler o teu texto. Então, por exemplo, eu já vi vários títulos de redações. Por exemplo, não teve um ano que o tema da redação do Enem foi o desmatamento na Amazônia. Teve um candidato que colocou o título da redação dessa forma: Ordem ou Progresso? Porque ele estava pegando o lema da bandeira nacional, lá tem escrito Ordem e Progresso, e colocou uma interrogação e fez daquilo uma pergunta, né? Então ele queria dizer o seguinte: será que nós estamos tendo ordem e progresso com a Amazônia sendo destruída dessa forma, desmatada, o verde se acabando, né? Os habitats naturais sendo destruídos, os mananciais, as fontes? Então é isso que ele queria dizer. Então olha a inteligência dele. Veja como uma pergunta tem poder. Veja como uma pergunta ela se encaixa realmente na ideia de provocar a curiosidade. Então, fica como dica para você colocar o título da tua redação, ao delimitar o tema, como uma pergunta. Aí você pode me perguntar, sim, você falou de delimitar o tema, mas o que é exatamente delimitar o tema? Veja bem, se o tema da redação do Enem for privacidade na internet, o que esse assunto tem a ver? Tem tudo a ver comigo, com você. Nós somos usuários da internet. E com muitas pessoas, Brasil afora. E o que você pode delimitar disso? Você pode delimitar um título que vai ser o assunto abordado, mas nunca saia fora do tema. Você tem, ao delimitar o teu título, você tem que ter cuidado com isso. Você pode fazer o seu título todo criativo, da forma que você achar melhor, pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, mas nunca saia fora do tema. Se o tema é privacidade na internet, privacidade é o quê? É o meu direito, é o seu direito de ter informações pessoais que ninguém pode saber. Então, não é para ninguém saber a senha da minha rede social, não é para ninguém saber o e-mail que eu uso na minha rede social, não é para ninguém saber meus dados. Então, isso tem a ver com privacidade. É a segurança que eu tenho, o direito que eu tenho, assegurado por lei, que os meus dados são confidenciais, ou seja, só eu tenho acesso, e não outra pessoa, e não um terceiro. Então, que título você poderia dar para a tua redação a partir disso, delimitando um tema? Eu colocaria um título dessa forma: será que estamos seguros? Seria um bom título, né? Uma pergunta, né? E aí quando se fala em segurança, aí a pessoa vai pensar, mas em que sentido esse cara está falando? E será que estamos seguros? Seguros de quê? Aí vai provocar dúvida na cabeça da pessoa. E a pessoa vai ler o teu texto por curiosidade, porque você provocou a pessoa a ler. Então isso é um ato de inteligência. Mas poderia ser assim: o cuidado com as informações é preocupante. E aí é uma afirmação. Então, não deixa de ser um título interessante, mas eu não estou mais perguntando, eu estou afirmando agora. Eu estou usando o modo indicativo do verbo. E aí a pessoa vai ler o título e vai provocar uma certa curiosidade. E ela vai ler o teu texto. Então, é esse tipo de coisa que você tem que entender sobre delimitar tema. Delimitar tema é uma coisa delicada. Você tem que saber o contexto no qual o seu título vai ser gerado. Não saia fora do tema ao delimitar o tema. Parece até clichê falar isso ou uma coisa banal, mas tem muitas pessoas que não sabem o que é delimitar tema e, muito pior, sabem como fazer a delimitação de tema. Entende? Então, é por isso que eu gosto de dar essas dicas para você poder se orientar melhor. Porque vai que você não conseguiu tirar uma boa nota na redação por causa dessa parte que você não soube delimitar bem o título da tua redação. Você colocou palavras demais, ou palavras de menos, ou você não soube fazer um título bacana e acabou estragando a tua redação bem na entrada. Ok? Então, não cometa mais esse erro, esse deslize. Errar, todo mundo erra, isso é normal. Eu já cometi vários erros. A minha primeira redação não foi boa. E não existe ninguém perfeito. Não se sinta uma pessoa que, porque erra bastante, uma pessoa que não pode conseguir, uma pessoa incapaz. Não existe ninguém incapaz, existe a falta de vontade.
existe a preguiça. Se você se dedicar, se você estudar, você vai passar. Você vai conseguir uma boa nota, vai conseguir aí pleitear o SISU ou o ProUni. E um abraço do professor Lucas, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima dica.